Lección número 13. Dice: la gloriosa esperanza del apóstol. Texto audio. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:8. Verdad práctica. La esperanza gloriosa del regreso de Jesús trae sobriedad para nuestras vidas y disposición para ejercer la fe, el amor en esperanza. Aleluya. Lectura bíblica en clases. Segunda de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las acciones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Él murió por nosotros para que ya seamos que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahora le pasamos el micrófono al pastor. Amén. Amém. Bendición, hermanos. Amém. Quem está feliz? E glória a Jesus. Estamos felizes, graças a Deus que nos proporciona esta maravilhosa oportunidade de hoje estar aqui compartilhando a última classe deste trimestre, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes porque aprendemos muito com este trimestre. Alabo a Deus pela vida dos demais companheiros, o maestro, o pastor Celso, a pastora Laura, que tem cooperado muito com a ministração das classes, e é uma bendição para nós, para a igreja. E alabo a Deus pela vida de todos os irmãos, que todos os domingos estão aí firmes, com o propósito de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós outros não somos redentores de todo o conhecimento. O conhecimento que temos de Cristo, de Deus, de sua palavra é muito pouquinho, e temos muitíssimo que aprender do Senhor por meio de sua palavra. Pablo diz: aquele que pensa que sabe tudo não sabe nada. Então, é muito bom nós todos os dias receber uma porção da palavra de Deus e alimentar nossa vida espiritual. Como foi dito, o tema central da revista ao longo desses 3 meses, em realidade 4 meses, porque nós outros estudamos em 3 finais de semana, porque uma é Santa Cena. Então, esses 4 meses, o tema central da revista é o apóstolo Pablo, lições de la vida e ministério do apóstolo.
e os gentiles para a igreja de Cristo Jesus. E aí estudamos 12 temas que nos antecederam. Primeiro é o mundo do apóstolo Pablo. Segundo, Saulo de Tarso, o perseguidor. Terceira, a convenção de Saulo de Tarso. Quarto, Pablo, o chamado para ser apóstolo. Quinto, Jesucristo e o crucificado, o mensaje do apóstolo. 6, Pablo em el poder do Espírito. 7, Pablo, el plantador de iglesias. 8, Pablo, el discipulador de vidas. 9, Pablo e sua dedicação a los llamados. 10, Pablo e su amor por la iglesia. 11, el selo del apóstolo Pablo por la santa doutrina. 12, el valor del apóstolo Pablo ante la muerte. E la lição 13 estaremos abordando esta manhã, la gloriosa esperança del apóstolo. E veremos que esta gloriosa esperança não só é do apóstolo Pablo, como também de toda a igreja, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Temos uma gloriosa esperança. E estaremos vendo neste trimestre, ou seja, esta última classe, última lição, que nos mostra que podemos e devemos, ou seja, não podemos perder a esperança pelo cielo. Amém. Amém, irmãos? A grande esperança da igreja é o cielo. E nós não podemos perder esta esperança, porque o que nos mantém vivos, espiritualmente sendo, é esta esperança. Amém. Pablo em 1 Coríntios capítulo 15 dijo: se nossa vida resumisse solo o que vivemos aqui neste mundo, seríamos os mais miseráveis. Não teria nenhum sentido para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pero a grande esperança do povo de Deus, a grande esperança da igreja é o cielo. Encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. E esta lição ela está dividida aqui em 3 pontos, em 3 subtítulos. O primeiro subtítulo tem a consciência de Pablo ante a morte. Na segunda, a doutrina bíblica de Pablo sobre o regresso do Senhor. E o terceiro ponto, o capítulo de los tiempos e las idades hasta el regresso do Senhor. E o primeiro item, ou primeiro capítulo, estaremos estudando por tema a consciência de Pablo ante a morte. Como Pablo veia a morte, como ele encarava a morte, qual é o objetivo principal dela. Como eu digo aos irmãos, a esperança não só de Pablo, como a esperança de toda a igreja, de todos os salvos em Cristo Jesus, é o céu. Nossa mirada está no céu, dele está no céu. Às vezes as pessoas perdem o enfoque, e às vezes pensam mirar só nas coisas desta vida, e às vezes incentivar a orar, a congregar, a frequentar a igreja, ou a congregar, só para ter um bem-estar aqui nesta vida, o prosperar no aspecto financeiro, adquirir algum bem materiais. Pero a Bíblia é clara em afirmar que tudo isso é temporal, tudo isso passa de rápido demasiado. Por isso Paulo em capítulo 2 de Colossenses dijo que devemos mirar para as coisas de arriba. Nuestra mirada deve estar em el cielo, nosso enfoque é el cielo. Amém, irmãos? Trabalhamos, comemos, bebemos, calçamos, vestimos, fazemos negócios, vendemos, compramos, trabalhamos, temos uma vida aqui neste mundo, mas isso não pode ser prioridade para nós outros, porque tudo isso passa e passará demasiado. É o caso que Jesus deu para o homem que havia cosechado muito em el ano,
e de repente ele não tinha de onde poner os produtos. Aí ele disse: eu vou destruir este armazém, construir um outro maior que este, e eu vou poner todos os meus produtos nesse armazém, e direi em minha alma: come, bebe, quede tranquilo, porque tem mantenimento para muito tempo. Ele diz na Bíblia que naquele mesmo momento ele ouviu uma voz de Deus que disse: louco, hoje pedirá a tua alma. Ele que não diz se hoje, não diz hoje pedirá a tua alma. Digo ele, fim, hoje pedirá a tua alma. E que tu tens preparado, para quem serás? Amém, irmãos? Então, como Deus disse aos irmãos, temos que trabalhar, temos que fazer negócio, temos uma vida aqui, temos família, pero isso não pode ser prioridade. Nosso enfoque é o cielo. Nossa mirada tem que estar no cielo. A esperança da igreja é o cielo. E a qualquer momento nós estamos indo para lá. Quem crê, diga amém, Jesus. Amém. A qualquer momento, na igreja, os cristianos estarão no cielo. Amém. Prepara. Ou vamos desencarnados, ou vamos arrebatados. De qualquer maneira, os cristianos vão ao cielo. Esta é a esperança do povo de Deus. Então, Pablo, mira a consciência de Pablo ante a morte. Primeiro item: uma morte como ofrenda de sacrifício. Pablo sabia, até porque o Espírito Santo já havia alertado ele que ele seria sofrer um martírio, e estava cercando o momento de glorificar a Deus com sua morte. Nós outros, até porque é algo cultural, tanto nós da América, de Europa, a maneira com que encaramos a morte. E mesmo depois que nos convertemos ao Senhor e tal, sofremos muito. E há cristiano que se acha que era depressivo, se desespera muito, porque é algo até cultural, a maneira com que encaramos a morte. Pero a luz da Bíblia Sagrada, a morte só é uma maneira de nós acercarmos mais rápido de Deus. Amém. Como cristiano que devemos sentir por nossos anos queridos que partem para a eternidade, ou morrem, é echar de menos, estranhar, tal, porque é um padre, um amado, um irmão, um ente querido e tal, enfim. Mas nós não devemos entrar em desesperação como se acabou. Pablo diz claramente em Colossenses 4, verso de número 13, para não ser ignorante acerca daqueles que já morreram em Cristo Jesus. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Amém, irmãos? Pastor, é fácil dizer, pero viver na prática não é fácil. É verdade, não estamos falando de nada fácil. Não é fácil em realidade, pero a orar a Deus, pedir ao Espírito Santo, Ele nos dá paz para enfrentar a situação e passar por esse momento. Amém, irmãos? Para nós que não tivermos Cristo, não há esperança. Morreu, acabou, nunca mais eu verei. Pero aqueles que estão em Cristo Jesus sabem que verá a morte, esse período intermediário entre a morte e a ressurreição, é um período temporal. Sabemos que pronto veremos, ressuscitaremos e estaremos juntos para sempre com o Senhor. E aí Pablo via a morte, seu martírio, como uma ofrenda de sacrifício para com o Senhor. E eu estava meditando nesse texto e tal, e pensando com relação à morte. Nós tivemos aqui dois casos aqui na igreja, dois irmãos que partiram para a eternidade. Um foi o irmão José, ele sofreu de um tumor na cabeça e tal, e na igreja nós outros, aqui uma equipe de irmãos, estávamos aqui uns 6 meses de oração todas as noites. Quantos se acordam disso? Levante a mão. 6 meses toda a noite aqui, de 10h30 à meia-noite, orando, intercedendo para o irmão José, visitando ele em um hospital e tal. Então, e mesmo assim, ele partiu para a eternidade, ele morreu. Uma irmã, na outra, a irmã Fátima, não foi distinto. Muitas orações, intercessões por a irmã Fátima, casi todos os irmãos, estuvo allí em sua casa, em el hospital, aqui na igreja das vigílias, enfim. E a irmã morreu. Aí muitos pensam: por que Jesus não sanou? Por que Cristo não sanou a irmã José? Uma boa pessoa, a irmã Fátima, que encanto de pessoa. Por que Jesus não sanou eles? E eu meditando na palavra de Deus e pensando,
O Espírito Santo me hizo eu compreendi algo. Em realidade, eles foram sanados. Amém, irmãos? Eles foram sanados. Muitos pensam que ser sanados, porque mira o que ele dijo no texto. Jesus dijo em Isaías capítulo 53, ele dijo que levou sobre si nossos dolores, nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Aí muitos pensam que, bueno, Jesus levou sobre si nossos dolores, então nós não podemos quedar enfermos, porque Ele já levou essas enfermidades. Muitos pensam assim. Pero quando diz que Jesus levou nossos dolores, nossas enfermidades, nossas aflições, o castigo que nos traz a paz, Ele tomou sobre Ele. Não está dizendo que nós não vamos quedar enfermos, ou que uma pessoa não pode morrer ocasionado por uma enfermidade. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que Jesus já pagou o preço por Ele, e Ele em Cristo está sanado. E a sanidade não é só quando nós permanecemos vivos, mesmo quando partimos para a eternidade. Mira, irmão José, quanto tempo apartado de Deus, apartado de Cristo? Conheceu a Cristo, e ele saía do hospital, a primeira coisa que ele queria ser é vir à igreja. Amém, irmão? Algo que tempos antes era impossível. Ele não vinha à igreja nem visitar. Então ele dizia lá, irmão, vamos para casa. Ele dizia, não, vamos na igreja, quero ver o pastor, quero ir à igreja. E muitas vezes vinha no culto, porque ele dizia, não, eu quero ir na igreja, eu quero cultuar ao Senhor. Amém, irmão? Amém. E ele glorificou a Deus com sua morte. Foi sanado. Está aguardando a vida e a ressurreição. Irmã Fátima não é distinto. Os mesmos nos últimos dias de sua vida estavam ali, adorando a Deus, glorificando a Cristo, desejando venir à igreja aos cultos. Foi sanada. Amém, irmão? Amém. Está com Cristo. E esta verdade que foi sanada, que Cristo levou sobre si nossas dolores, que Apocalipse capítulo de número 21, no versículo 4, ensina que a irmã Fátima, a irmã José, nunca mais terá dolor. Amém. Deus é bom, aleluia. Amém, irmãos? Nunca mais quedará enfermos. Nunca mais necessitará de uma pastilha analgésico. Nunca mais vai chorar. Amém, verdade. Apocalipse 21, no 4, diz: Deus enxugará de seus rostos e seus olhos toda lágrima, de maneira que não terá mais llanto, dolor, clamor, porque tudo isso passará. Glória a Cristo. E eles estão sanados para sempre. Aleluia. Entendeu? Diga bem? Amém. Amém. Enquanto estivermos aqui, sanamos de uma enfermidade hoje, amanhã vem outra, lutamos, oramos, tomamos medicina, sana, submetemos a cirurgia, sana, depois outra. Pero pronto, glorificaremos ao Senhor. E agora, de que maneira? Outro texto que o Espírito Santo pôs em meu coração quando me estava em esta passagem foi o que Jesus disse para Pedro, no capítulo 21, no versículo de número 18 e 19 de Evangelho de João. Jesus disse no verso 18 para Pedro que quando ele era menino ele se ria, calçava seus sapatos, atava, ele ia para onde queria, mas agora depois de adulto ele disse que ele ia para onde ele não queria, outro iria se rir, calçava os sapatos dele e tal. E explica no versículo 19 que, hablando sobre isso, Jesus estava dizendo com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Amém. Pedro até que estou preocupado que ele viu Juan ao lado de Jesus, e Jesus não disse nada para Juan. Ele disse: e esse aí? Falou: mira, se eu quero que ele quer e acha que eu venho, que importa tu? Siga-me tu. Amém, irmãos? Não temos que quedar preocupados. Mira, só o Joe passa por isso. A irmã Eugênia é tudo tranquilo para ela, Senhor. Por que só o Joe e não ela? Às vezes não há essa preocupação. Por que eu sofro algumas aflições e outro não? Mira, irmãos, eu não sei com que tipo de morte eu vou glorificar o Senhor. Pero minha morte, se Cristo não arrebatar a igreja hasta este dia, a morte nossa não deva ser
como castigo, como punição, ou ver isso como se fosse uma perdida. Não, é uma maneira de glorificar o Senhor. Se és martirizado, se foi por meio de enfermidade, berreza, acidente, seja o que seja, nossa morte deva ser para glorificar o nome do Senhor. Pastor, é uma loucura que tu está dizendo. Como que alguém vai glorificar a Deus por a morte dela? É claro, irmãos. Amém. Jesus não diz em Apocalipse 2, ser fiel hasta a morte. Amém. Ser fiel hasta a morte não é só ser fiel hasta ter que morrer. Ser fiel mesmo se for necessário morrer por amor a Cristo. Glória a Deus. Amém. E a verdadeira fé em um cristiano não é só para receber algum tipo de bendição ou sanidade. É permanecer fiel ao Senhor. Não importa o que passa. Se tem que ser martirizado como Pablo, ou se vai ser derrubado por meio de uma enfermidade. A questão é permanecer firme em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. E aí Pablo dijo: mira, ele viver para mim é Cristo, pelo ele morrer é ganância. De maneira que o que eu quero é estar com Cristo, em la carne ou em el espírito. O que eu desejo é estar com Cristo. A igreja, o cristiano salvo em Cristo Jesus deve ter esse tipo de sentimento. Aí Pablo em Filipenses, claro, Filipenses capítulo de número 12, falando sobre isso aí, Pablo diz assim: em realidade eu não sei em que eu vou escorrer, porque viver para mim, capítulo 1 de Filipenses, viver para mim é Cristo, ele morrer é ganância, mas em realidade eu não sei em que elegir, se eu elijo viver ou morrer. Nunca me cabe a Deus, porque morrer, partir com Cristo, estar com Cristo em espírito, ou depois da morte, é claro, é uma maravilha, é ganância. Pero estar vivo aqui, eu desejo também, por amor a vós outros. Amém. Por amor a vós outros, para ajudar vós outros na vida de fé. Porque para Pablo, viver neste mundo não tinha um outro sentido se não fora viver plenamente o Evangelho do Senhor Jesus. Servir a Cristo, levar a palavra de Cristo. E nós somos como cristianos, quando somos verdadeiramente convertidos em Cristo Jesus, nós aprendemos por meio do Espírito Santo através das Escrituras que não há um outro sentido para o cristiano viver neste mundo a não ser servir ao Senhor com tudo que é e que tem. Amém. Amém, irmão? Quem entendeu, diga glória a Jesus. Quem não entendeu, diga misericórdia. Aleluia. He peleado la buena batalha, dijo Pablo. Agora, que batalha foi essa de Pablo, irmãos? Quando começou esta batalha? Começou quando ele foi a Damasco com o objetivo de quê? Cerrar os cristianos na cárcere, confiscar seus bens e até autorizar a morte de alguns. Então, chegando ali, ou cerca de e tal, ele encontra com Cristo, se converte a Cristo. Entra na cidade, quedou cego por 3 dias, conforme já estudamos antes, quedou 3 dias ajudando, se começa a beber, falando com o Senhor. Deus envia a irmã Ananias para orar por ele, restaurou sua visão, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi bautizado em água, aquele dia, e já começou a predicar a palavra. Ele perseguidor agora passou a ser perseguido. Amém, Deus. Em aquele momento em que ele encontrou com Cristo, ele já começou uma boa peleia. Antes da peleia ela era mala, porque ele pensava que era boa. Estou combatendo aqui as heresias, mas não, ele estava tentando combater a obra de Deus, e não há como combater a obra de Deus. Amém. E aí o que passa, a partir daí ele começou a pelear a boa peleia. Passou a enfrentar as perseguições, as calúnias, por causa do Evangelho. Como ele escreve em Coríntios, naufrágio, algumas vezes, açoite, algumas vezes, perigos em alto mar, hambre, sede, em ajuno. Aleluia, Cristo. Amém, irmão? Em calúnias, falsos maestros. Quando virava a espada, Pablo chegava aos falsos maestros. Tudo isso são boas
pelea. E é interessante que ele não dijo que era mala, não. Ele dijo uma boa pelea. Eu he peleado. Ele estava declarando nesse momento, nos últimos dias ou nas últimas horas de subida. Ele dijo: eu he peleado la buena pelea. Em momento algum, Pablo desistiu. Em momento algum, ele abriu mão, porque ele tinha claro que a vida para ele só tinha sentido vivendo para cumprir o Evangelho e levar o Evangelho às pessoas, não importando quem eram as pessoas. Glória a Jesus. E seguindo gratidão e esperança, Pablo, depois de haver combatido a buena pelea, pelear a buena pelea, ele também completou a carreira e guardou a fé. Há muitos que terminam a carreira sem antes completar. Em muitas Bíblias, muitas traduções, ou algumas traduções, a expressão está: terminei a carreira. Pero a expressão correta não é terminei, é completei a carreira. Por quê, pastor? Porque muitos podem terminar uma carreira sem completar. Amém? Ayrton Senna foi que corria em Fórmula 1 em Brasil, morreu aos 30, 31 anos. Eu creio que ganhou 3 mundiais. Se ele estivesse vivo, não tivesse morto por um acidente, ele poderia ter ganhado muitos outros mundiais. Mas não ganhou. Ele não jubilou, ele não completou sua carreira, ele terminou sua carreira. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, se nós não podemos terminar uma carreira sem completar. Pero Pablo disse: não, eu pelei a boa peleia, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Enquanto Cristo não diga a ti que já está completado sua carreira, siga adiante. Não desanime. As lutas, as perseguições, há muitas dificuldades, o diabo, o humano, não sei o que seja, siga adiante. Sua carreira não completou. Aí, irmão que me mira, pastor, já venceu um tempo, a hora já trabalhei, já estudo que tinha que ser, a hora de eu jubilar no aspecto espiritual, eu vou deixar de fazer a obra agora, porque já trabalhei demasiado em minha vida na obra de Deus. Eu sempre digo aos irmãos: quando tu completar sua carreira, sepa de uma coisa: terá que guardar a fé, porque Cristo vai te levar. Ele não deixa cristiano aqui na terra sem fazer nada. Enquanto tu estás vivo, um sinal, irmãos, de que não acabou a obra de Deus em tua vida é tu estando vivo. Aleluia. Quando tu morrer, porque acabou, já completou, já isso que tinha que ser. Quem entendeu, diga amém. Amém. Há pessoas que só têm uma hora de ministério, ou talvez nem uma hora. Quem disse de ladrão na cruz? Aleluia. Oh Deus, assim. Amém, irmão? Amém. Vós não crê que ele tinha ministério ou não? Quem crê que ladrão na cruz tuvo um ministério? Levante a mão. Amém. Pastor, ele não hizo nada isso, irmãos. Isso, e ele ganhou a alma para Cristo. Como, pastor? Se ele viveu só 1 hora ou 2 horas depois disso, é possível. Jesus disse: hoje mesmo tu entrarás comigo em el paraíso. Ele amou a Cristo. E Pablo disse que só em amar a Cristo já tem recompensa. O registro da conversão de ladrão na cruz está na palavra. Muitos são liberados e salvos por meio desse registro. Amém. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi salvo, recebeu o ministério e morreu com 1 hora e picos. Amém. Amém. Quem é que pode aí estar trabalhando? Há um pastor em Brasília que solo de predicador. Ele completa este ano, ou ele completou em abril, uns 55, 56 anos. Aleluia. Realmente ele pode chegar em ele e dizer: Senhor, eu tenho 55 anos de predicador, minha recompensa tem que ser muito grande, porque esse ladrão na cruz
Ele só deu uma palavra na cruz e está. Trabalhou muito pouco. Jamais, irmão. Jamais. Amém? Amém. Glória a Deus. Se ele foi 1 hora e meia que seja, ele completou sua carreira. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então é importante isto. Se é 10 anos, 20 anos, 50 anos, 30 anos, um dia, não importa. O importante é nós outros pelear a boa peleia. Porque o ladrão na cruz peleou uma boa peleia. Mira, seu companheiro burlando de Cristo. Ele começou também burlando. Se tu lê São Mateus, é ladrão que foi salvo e começou também burlando de Cristo. E tal, de repente ele observou que Cristo justo não abriu a boca para falar tonteria. Deu graças ao Senhor e tal. Perdoou os que estavam blasfemando. De repente, é ladrão, um deles, blasfemando de Jesus. Se tu eres o Filho de Deus, desbarra da cruz, salva-te mesmo a nós outros. Aí ele outro observando a Cristo se converteu. Digo, não, mira, ele está aqui, porque ele é justo. Nós outros somos pecadores, nós outros merecemos estar aqui. Ele se converteu na hora, irmãos. Glória a Jesus. Quem entendeu, diga glória a Jesus. E ele já começou na peleia. Peleia no mundo espiritual e peleia física. Porque mira, há muitas pessoas que desviam ou desistem da vida de fé e eu e outros. É não é? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a predicação da palavra de Deus. E muitas vezes a incredulidade, o ateísmo e incredulidade vem por ouvir também. Uma pessoa não decide ser médico por nada. Já nasceu, quero ser médico. Não, porque ele viu, alguém falou sobre esta profissão, ele viu, algo convenceu ele. Uma pessoa é ateu, por quê? Porque ele ouviu falar sobre o ateísmo. Deus não crê em Deus, Deus também não crê em Deus. Deus não existe, verdade, Deus não existe. Mas se ele empieza a ouvir a palavra, Deus existe, Deus é fiel, Deus é poderoso, só Jesus pode salvar. Ele vai aprender o coração e crê em Cristo, e o Senhor salva e libera ela. Aleluia. Eloí é fundamental. E eu pergunto a ti, o que tu estás ouvindo nesses últimos dias? E é tão importante ouvir a palavra de Cristo, que Jesus diz assim: estude a palavra e é a medida de dia e de noite. Glória a Deus. Ocupa-te, diz o Pablo a sua e a fé de Timoteu. Ocupa-te em ela. Estude. Ocupa-te. Aleluia na palavra. Muitas pessoas pecam porque eles estão sem ocupação. Não tem o que fazer. Quantas pessoas estão aburridas? Jovem, adolescente, que tem não, estou aburrido. E as irmãs, estou aburrido. Está aburrido? Não quer quedar aburrido? Busca alguma coisa para se ocupar. Ocupa com coisas buenas. Amém, irmão? Os piores programas em Latéria geralmente são os domingos. Programa de tonteria, bestialidade. Amém? Para levar as pessoas, acabar com a mentalidade das pessoas. Busca se ocupar com algo que vá llenar tua alma, tu coração, llenar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e fortalecer tua fé em Cristo Jesus. Aleluia. E peleia la buena peleia. E espera que vá chegar o momento de completar a sua carreira. E aí tu guardarás na fé. Pablo nunca deixou que nada esfriasse sua fé ou levasse que dar desanimado. Sempre disposto. Amém? Nós outros, como líderes, como obreiros, como cristianos, se tu quer ver algo que incentiva e motiva tu seguir a vida de fé, estude sobre Paulo. Estuda Hechos dos Apóstolos e tu verás Pablo caminhando para a morte, ou não? Eu estou falando tonteria. Estava em Éfeso e o Senhor disse a ele, por meio do profeta Ágabo, que em Jerusalém ele seria atado e levado para a morte. Os irmãos começaram
para de orar e dizer a Papa para não ir. Não vá, Papa, não vá, sabendo que vão te prender e tal. Não chore. Não chore, irmãos, para entristecer meu coração. Muitos pensam que às vezes está sendo bem. Não, mas Jerusalém, para não, Papa, por amor de Deus, não vá a Jerusalém. Já está dizendo aqui o Senhor que tu vai ser preso e levado à morte. Não vá. E pessoas que oram falando, não, para de orar, porque está entristecendo meu coração. Amém. Eu tenho que ir. E ele foi. Chegando ali, alguns perseguidores já viram ele e pessoas a dizer: mira, está aqui o perturbador, o enganador está aqui. Já prenderam ele pediu para hablar e as pessoas queriam apedrear ele. Ele disse: não, eu quero ser juzgado por César. Aleluia. Aí não tinha como escapar, não tem que mandar ele para César, não podemos juzgar ele aqui. Amém. E começou um viagem. Se fora para muitos cristianos carnais, seria a pior viagem de sua vida. E uma barca, naufrágio, tempestade, nébula, lluvia, 14 dias, sem poder ver a luz do sol, não poder ver nada, muitos presos aqui. Chegou o momento que o capitão da barca lá, o soldado queria matar os presos para nenhum e falou: não hagas isso, porque o Senhor me manda. Se nós vamos obedecer a palavra que eu estou ensinando aqui, tranquilo que Deus vai dar livramento, a barca vai perecer, tudo vai ser destruído, pero aqueles que não saírem daqui será livre. Aleluia. Oh, aleluia! Paulo estava indo para a morte, irmãos. Pero sua fé estava vivo dentro dela. Para ele, para quem sirva a Cristo, viver é Cristo e morrer é ganância. Ou seja, de qualquer maneira já estamos com Deus. Mira, isso tu nunca pode olvidar. Nós outros provamos o cielo antes de chegar em el cielo. Provamos o cielo aqui. Como também aqueles que não conhecem a Deus estão sem Jesus, prova o inferno aqui. Não que aqui é o inferno. O tormento não vai começar quando vai ao inferno, começa aqui. Como também o cielo, o gozo da vida eterna, começa aqui. Aleluia. Em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. Então, independente da circunstância, está aí disposto e firme a combater, pelear a boa peleia, hasta completar a carreira e guardar a fé. Graças a Deus. Glória a Deus. Viver uma vida em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com todos. Só é possível através de Cristo. Segundo capítulo, a doutrina bíblica de Pablo sobre o regresso do Senhor. Então, no primeiro capítulo, ele habla sobre sua consciência sobre a morte. Como ele pensava, como ele encarava a morte. A questão dele é estar com Cristo. Se é ser glorificado com minha morte por meio de um martírio, eu estou aqui. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Imagina chegar um soldado romano, eu pensando, o soldado romano chegou e mira, tu vim aqui para te matar, falei, já estou morto há anos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia! Amém, irmão? Venimos te matar, tu não está comendo. Não, que medo, já morri há anos. Aleluia! Bom, todos que não sabem, eu já estou morto há anos. Aleluia! Cristo vive em mim. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Deus. O cristiano não tem medo da morte, irmão. A morte não é para o cristiano, a morte é para o viejo Adão. Aleluia. Para o povo de Deus é vida eterna. Quem está com medo da morte, nós não temos nem que orar, Senhor, me livra da morte, Senhor. Não me deixa morrer, Senhor. Tranquilo, irmãos. Tranquilo. Senhor, haga a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E chegar o momento que eu sei que tu vai cuidar de minha família, cuidar de meu filho, cuidar da mulher, do marido. E tal, está em tuas mãos, Senhor. Haga-se com tua vontade. Amém, irmãos? E descansa em Deus, descansa em Cristo. Doutrina bíblica de Pablo sobre o regresso do Senhor.
aqui estudamos, lemos, a leitura foi hecha no capítulo de número 5 de 1 Tesalonicenses, pero el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses é um segmento do capítulo de número 4, porque aqui Pablo habla sobre a segunda venida de Jesus e sobre a ressurreição de los muertos, empezando no capítulo 4. Então, para que os irmãos compreendam melhor, eu vou de uma maneira sucinta e objetiva aclarar aos irmãos com relação a este tema. Como será o regresso de Jesus? O regresso de Cristo, ensinado por Pablo, ou seja, por el Espírito Santo, através da pessoa de Pablo e outros apóstolos e tal, e hasta por meio do próprio Cristo. O regresso de Cristo, ou a segunda venida de Cristo. Por que segunda? Porque ele já estuvo aqui uma vez, vindo para morrer na cruz, ressuscitar e proporcionar salvação a todos que creem. Morreu, acredita-se que aos 33 anos, morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu, e isso não é promessa. Só no Novo Testamento há 318 promessas de que Cristo volverá outra vez. Pastor, eu não creio nisso. Crendo ou não crendo, Jesus vendrá. Amém. E bem-aventurado aqueles que creem e esperam Jesus. Aleluia. Então, Cristo vendrá por la segunda vez. E a segunda venida de Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada, será em 2 fases, ou em 2 períodos. O primeiro período é chamado de arrebatamento, ou em latim, rapto, ou arpaço em grego, que significa quitado com grande força e rapidez. A igreja será arrebatada de uma maneira tão rápida e com grande força, que não terá tempo de arrependimento. Mira que o pensamento das pessoas é muito rápido, pero o momento do arrebatamento da igreja não terá tempo para nada. Pablo dijo em 1 Coríntios capítulo número 15, verso 51, serás em um momento, um abrir e cerrar de olhos. Ele não dijo nem segundo, em um momento. Segundo um cálculo são cerca de 3 milésimos de um segundo. Um momento. Cerca de 3 milésimos de um segundo. Os que estão vivos serão transformados desde o corpo corrupto para o corpo incorruptível. O corpo glorificado semelhante de Cristo. Filipenses 1, 23. Pablo disse que o corpo será o corpo glorificado com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória. E esse exato momento, eu falando assim, parece que vai tardar um pouquinho, não é? Falando de maneira separada para que compreendam como vai ser. Antes da igreja ser transformada e arrebatada ao céu, primeiro Pablo ensina Colossenses capítulo 4, verso 13 ao verso 14, que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitaram primeiro. Verdade. Aí é um mistério, irmão. Por quê? Porque há cristianos que morreram comido por tiburão, já não existe mais. Morreram, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, por as bombas nucleares. Cerca de 2.000 metros, pessoas converteram em curva. Não existe mais, aqueles foram carbonizados e tal. Vão ressuscitar. Aí os curiosos perguntam, pastor, de que maneira? Eu não sei, mano. Não tem que perguntar para ele, eu não sei. Não sabe ainda. Pastor, como vai acontecer? Eu não sei, mano. Oh, Deus é santo. Pastor, é impossível. Claro, para mim também é impossível. Eu não sei nem usar o corpo deles. Nos restos mortais de Abel, quem sabe onde está? Existe? Eu não sei como isso vai acontecer, irmão. Mas eu só não creio. Você não pensa que eu predico a palavra porque eu entendo tudo, irmão? Não.
Você não crê que eu predico a palavra esses 30 anos aproximadamente, porque eu entendo tudo de Deus? Não, eu não entendo, não. Eu não entendo todo, mas eu aceito. Eu não creio. Todo mundo tem que entender todo, tem que aceitar e crer. Ou crer ou não crer. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória, aleluia. Tomás não entendia e não cria. Por isso digo, só se eu tocar, porque nunca ouvi dizer que um morto como que ressuscitar está. Não. Só se eu tocar nele. Pero mira, Lázaro respondeu, não, mas beleza, coisa. É disso. Quando Jesus aparece, mira ali, ó, a porta estava cerrada. Jesus atravessou a parede. Oh, Deus. Toca aqui, onde meteu uma lança. Mira, não foi posto claro. Senhor, meu Deus, me falou, a hora que tu viste, tu não crê, não? Pero bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Amém. Glória a Jesus. Amém? Não espera acontecer para crer, não. Abre o coração para Cristo agora, a hora. Amém. Então, não sei como vai ressuscitar esses mortos assim. Nem por existir, não sei. Pelo eu sei que Deus é poderoso. Vai ressuscitar eles, vão ressuscitar em seu próprio corpo. Então, essa ideologia de reencarnação já desconsidera isso, vale? Desconsidera, porque cada morto vai ressuscitar em seu corpo. Amém. Se uma pessoa reencarnou 10, 15, 20, 1000 vezes, como muitos acreditam aí, e na ressurreição, se tuvo 10.000 corpos e só um espírito, terá que reencarnar em todos os, ressuscitar em todos os corpos, e todo arrumar espírito para pôr nesses corpos. Então não existe reencarnação, existe ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão em seu próprio corpo, e os vivos serão transformados no abrir e cerrar de olhos desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. E juntos com os ressuscitados subirão e encontrarão o Senhor em los aires. A atmosfera entre o cielo e a terra. Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Este dia pode ser hoje, irmão. Aleluia. Pode ser Glória a hoje. Deus. Glória a Deus. Pero pastor, aleluia. Pode ser hoje. Eu não sei quando vai ser. Eu não creio piamente. Cristo vendrá. Aleluia, glória a Jesus. E aí a igreja, pero todos os vivos, não, os vivos que sirvam a Cristo. Os vivos que não sirvam a Cristo, sigue aqui. Eles vão se inteirar por los desviados e por el plantão de los periódicos. Eu não sei quantos canais de tele tem aqui em Espanha. Se é 10, se é 15, se é 20, não sei. Mas todos vão parar. Aleluia. E vão dar uma só notícia. De Espanha. Muitas pessoas desapareceram. Aleluia, Senhor. Aí alguns que hasta dirão: os OVNIs, as naves espaciais, os ETs, levaram eles. Meu Deus. Vão sair notícias de todos os tipos. Pelos desviados que conheceram, que ouviram a palavra e não quis entregar a Cristo, porque não creram em Cristo, saberão para onde foram eles. Amém, irmãos? Amém. Glória. Glória a Jesus. Para onde vai a igreja arrebatada? A igreja arrebatada vai passar por um tribunal de Cristo. Oh, aleluia. Que é o tribunal? O tribunal é um julgamento para ser julgado, para ver se vai ser salvo ou não. Não é para ver se vai ser salvo ou não. Se não é salvo, nem arrebatado vai. Se foi arrebatado, porque é salvo. Esse tribunal é para recompensar cada um por suas obras. Oh, Deus é Verdade, Senhor. Amém, irmãos? Deus nunca quedou devendo nada para nadie. Nós outros estamos em deuda com Deus. Então, se Ele aún vai recompensar cada um, só de amar a Cristo já tem galardão, como o Pablo disse aqui. Oh, Deus. O
verso número 8. Que a coroa da justiça está preparada para ele e para todos que esperam e amam a venida de Cristo. Os que amam dedicam sua vida a Cristo. Os que amam não têm sua vida por preciosa, mas que adorar a Cristo e servir a Cristo. Oh? Então vamos para o tribunal de Cristo ser recompensado segundo suas obras. Aí muitos que dizem assim, não, eu quero ser salvo, pastor. Não importa. Um predicador que dizia, não, em el cielo eu posso ser a alfombra em cielo. Meu Deus, tem misericórdia. Amém, irmão? Deus não necessita de alfombra em el cielo, necessita? Amém? Não, só não quero ser salvo, já está. Foi não, irmão? E no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que muitos vão chorar, que está avergonçado, porque poderia ser e não foi isso. Aqui eu posso apresentar excusa para os irmãos. Eu não dedico mais porque eu tenho isso, tenho trabalho, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo. Eu posso dizer isso para os outros. E os outros podem até chorar milha como pastor, uma pessoa muito ocupada. Deus, eu queria orar hasta apenas por um pastor. Amém, irmão? Eu começo com os outros e consigo até sacar lágrimas dos olhos de vós outros, contando minha história. Pelo dia eu quero ver correr, sacar lágrimas dos olhos de Jesus. E é tribunal de Cristo, muitos não vão ter nem coragem de dar as excusas que damos aqui. Só não chegar cerca de Cristo, já chega com vergonha. Eu poderia ter hecho mais. Eu poderia ter dedicado mais. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Deus chega cerca de vós outros aí, tranquilo, comum. Quero chegar cerca de Cristo. É um cristão. É por isso que eu sempre digo aos irmãos que quanto mais nós outros estamos diante de Cristo, mais vazio de nós outros. Eu me sinto um super-homem, um poderoso, um melhor, o mais entendido, o tal, quando eu estou lento de Cristo. Quando eu estou lento de Cristo e mais cerca do pecado. A mim me gusta fazer essa comparação com os irmãos, porque são as pessoas que são tidas como os piores que existiam no mundo, como Saddam Hussein, Osama Bin Laden e outros aí, não? Aí, fazendo comparação com os outros em Hitler, Saddam Hussein, falei, esse homem, eu já estou no céu. Ele não serve de parâmetro para nós outros. Não serve. Ou de repente tu empieza a comparar o irmão que está em pecado, fadiando, calinho se levantando. Eu estou melhor que ele. Ele não serve de parâmetro para a nossa vida de fé. Eu não sirvo de parâmetro para a vida de fé de outros. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nenhuma pessoa serve de parâmetro para a nossa vida de fé. Porque se tu compara com o outro, tu se sente no céu. Agora compara com Jesus. Aleluia. Comparando com o líder, já estamos no céu. Agora comparando com Jesus, estamos no inferno. Porque é Cristo nosso parâmetro. Amém. Temos que ser como a Cristo, se acercar de Cristo. E quando se acercamos dela, nós logramos a mirar para dentro de nós outros e a contemplar nosso estado pecaminoso, e somos levados por ele, Espírito Santo, a se humilhar, a orar e buscar perdão e a misericórdia do Senhor. Amém? Então você passa pelo tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, vá para a boda do Cordeiro. Depois da boda do Cordeiro, você, mientras a igreja está passando por el tribunal de Cristo e por a boda do Cordeiro, aqui em la terra haverá um período chamado grande tribulação, dividido em 3 anos e 6 meses, dividido em 2 períodos de 3 anos e 6 meses.
O primeiro período é denominado de tribulação. O segundo período, depois dos primeiros 306 meses, grande tribulação. Que será o período em que o pacto hecho com Israel será roto com o anticristo. E aí as coisas vão cambiar. Amém. Amém, irmãos? Não vamos detalhar porque o período aqui é muito pequeno. Pero há algumas linhas teológicas que afirmam que a igreja vai passar por la grande tribulação. São denominados os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja vai passar por la grande tribulação e no final da grande tribulação Jesus viene. Há os mega-tribulacionistas que creem que Jesus vai arrebatar a igreja em meio da grande tribulação. Há os pré-milenistas que creem que a igreja vai se arrebatar después do justamente de las naciones, e aí Jesus viene para estabelecer o milênio. Enfim, e há os pré-tribulacionistas. Nós outros somos pré-tribulacionistas. Aí só serve a linha teológica que creemos e que vemos mais base bíblica é a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou só apresentar para os irmãos 4 textos. Primeiro, já que já está aberto em Apocalipse, eu vou começar com Apocalipse 3, versículo 10. Os que têm Bíblia podem acompanhar. O irmão pode pôr aqui também já na pantalla. Apocalipse 3, versículo 10. Mira o que diz: porquanto has guardado a palavra de minha paciência, eu também te guardarei pela hora de las pruebas que há de venir sobre o mundo inteiro, para provar a los que moram sobre a terra. Há muitos que afirmam, mira aí, o pastor está falando simplesmente com a igreja de Filadélfia. O Senhor está falando, não é só para a igreja de Filadélfia, que é uma palavra profética à sua igreja, não a igreja local de Filadélfia, mas a igreja de Cristo. Assim porque está dizendo a prova que há de venir sobre todo o mundo. Amém. E a prova, algumas traduções de tribulação, que há de venir sobre todo o mundo. A igreja de Filadélfia não passou por aí. Pero se o Senhor está falando para a igreja de Filadélfia que vai livrar ela desta prova, por quê? Porque o Senhor, porque eles guardou a palavra do Senhor, então o Senhor guardou eles, porque eles foram salvos em Cristo Jesus. E eles, nenhum da igreja do Senhor vai passar por a grande tribulação que vendrá sobre todo o mundo, porque Cristo arrebatará a sua igreja antes. Amém. Que tribulação é esta, pastor? Até porque os cristianos nesta época não estavam espargidos por todo o mundo. Amém, irmão? Amém. Então, a Bíblia afirma em Mateus capítulo 24, verso 21, que a tribulação nesse dia será tão grande como nunca houve na face da terra, nem haverá hasta aquele dia. Outro texto que afirma que a igreja não vai passar por uma grande tribulação, 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, no versículo 10. É o primeiro que encontrar, pode ler, para ganhar tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Amém. E esperar de anunciarmos a su Hijo, a qual ressuscitou de los muertos, a Jesus, quem nos livra da ira venidera. Amém, irmãos? Jesus, Deus aqui ressuscitou seu Filho Jesus de los muertos, Ele livrará de la ira venidera. Que ira é esta? Da grande tribulação. A grande tribulação do Antigo e Novo Testamento é denominada dia de la ira, dia de la grande ira, dia de la ira del Senhor, dia de tribulação, dia de grande tribulação, dia del Senhor, dia de tinieblas. São diversos sinônimos utilizados para referir-se ao dia da grande tribulação.
Então está dizendo que o Senhor livra seu pueblo de la via de la ira venidera. A 1 Tesalonicenses capítulo de número 5, verso de número 9. Mesmo livro, mesma epístola 5, 9. Mira o que dijo. Porque não nos ha puesto Deus para a ira, senão para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus não destinou sua igreja para a ira, o dia da ira, pela grande tribulação, pero para ser salvos em Cristo Jesus. É a última referência, pero há outras, pero só mais uma que eu quero ler para os irmãos. Romanos capítulo de número 5, verso 9. Primeiro que deu o Pablo em Romanos 5, 9. Pois muito mais, estando já justificados em sua sangre, porém seremos salvos de lá ira. Glória a Jesus. A igreja lavada e redimida por a sangre de Cristo será salvo del dia de la ira, ou seja, da grande tribulação. Cristo vendrá, Cristo arrebatará sua igreja antes da grande tribulação. A grande tribulação empieza depois do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será também invisível, de uma maneira secreta. Só verás aqueles que estão firmes em Cristo. Os outros só vão sentir a falta. Por isso Jesus diz a um em São Lucas: estarão 12 em uma cama, um será tomado, outro vai quedar. Estarão 12 em campo, um será levado, outro vai quedar. Estarão 12 olhando, um quedará, outro será levado. Agora, se os dois estão preparados, os dois vão. Se os dois não estão, os dois quedam. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então, terminando a grande tribulação, que será no espaço de 7 anos, conforme a última semana prevista por Daniel, a última semana de anos, que las 69 semanas encerra com a ressurreição de Cristo. Amém. Surge a igreja como se abrir um parênteses e queda a uma última semana profetizada por Daniel. Aleluia. Amém, irmão? Empieza com o arrebatamento da igreja e termina com a segunda fase da segunda vinda de Cristo, chamada de glorificação, ou seja, a manifestação de Cristo em glória. O arrebatamento da igreja será secreto. Só vamos ver os que estão preparados em Cristo. Agora, a manifestação de Cristo em glória, Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Hasta os que transpassaram, que blasfemaram, que não creram, verás. Porque Cristo vendrá para quem? Vendrá para Israel e para aqueles que converterem no período da grande tribulação. Pastor, haverá salvação da grande tribulação? Sim, Apocalipse 7. Juan viu multitud de pessoas, línguas, nações, idiomas, multitud incontável de Juan. E aí ele perguntou: quem são esses, Senhor? E ele disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras por a sangue do Cordeiro. Oh Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então, a manifestação de Cristo em glória, Zacarias capítulo número 14, versículo 13 e 4, diz que Cristo vendrá e será visto por todos. Apocalipse 19 também afirma sobre isso. E ele pisará, segundo Zacarias 14, em um monte chamado Monte de Olivo, e vai pender este monte no meio, um terremoto tão grande que vai abrir este monte e converter um vale. Allí estará acontecendo uma guerra denominada Guerra de Armagedon, onde a coligação das nações se unida a um exército do anticristo com o objetivo de varrer Israel do mapa, destruir completamente isso aí. Zacarias 12, versículo 10 afirma que Deus nesse dia derramará o espírito de clamor
sobre Israel. Glória a Deus, aleluia. E eles empezaram a clamar por el Messias. Amém, irmãos? E Cristo vendrá, e Ele vendrá com sua igreja. Ele lá profetizou isso, afirmando que ele viu milhares e milhares dos santos e dos anjos vindo com o Senhor. Amém, irmãos? E a igreja vendrá com o Senhor. E empezará esse dia um julgamento denominado julgamento das nações. Mateus capítulo de número 25, a partir do verso 29. É quando Jesus diz que vai apartar os cabritos das ovelhas. Os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita. Isso não é arrebatamento, não, irmãos. Isso não é igreja, não. Os cabritos são as nações que se unem ao Cristo para destruir Israel. As ovelhas são as nações e o povo de Israel e as nações que estará com o objetivo de ajudar Israel. E ele vai descer para os impíos que se uniram ao anticristo. Primeiro Pablo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o anticristo será desfeito com o sopro da boca do Senhor, com a espada que sai de sua boca. E ele será lançado vivos, conforme o Apocalipse 20, dentro do lago de fogo. Quando Satanás for lançado no lago de fogo, no dia do juízo final, o anticristo e falso profeta já estarão bandidos. Nenhum ser vivente, nem humano, nem demoníaco, está em lago de fogo. Os que vão inaugurar é o anticristo e falso profeta. Amém, irmão? Nós não usamos a expressão, mira, as pessoas foram para o inferno. E, em realidade, aún não é o inferno. É um que se pode chamar uma subsala do inferno, onde as pessoas já são atormentados, aguardando a ressurreição no último dia, para ser lançado em el lago de fogo, onde já estará o anticristo, o falso profeta e Satanás. Aleluia. Verdade, Senhor Deus. Para depois do juízo final. Então, o julgamento das nações, Cristo lança primeiro o anticristo, falso profeta, em el lago de fogo. Todas as nações impías, chamadas de cabritos, nesse texto de Mateus 25, 29, ao verso de número 32, serão exterminados. Amém, irmãos? E eles bajarão ao Hades, aguardando o juízo final. Juízo final. Amém? Terminando o julgamento das nações, aí a Bíblia nos ensina que Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse 20. Por 1000 anos será preso. E Cristo reinará com o seu povo. Cumprirá Isaías 65, 66, que diz que o terceiro pode apostar, poderá apostar com o leão e não vai ser comido por ele. Por a primeira vez, o ninho pode acariciar, por exemplo, um leão ou um urso, e o urso não vai ter desejo de comer esse ninho. Um basilisco e uma serpente chamada basilisco e áspide, que só o hálito dele já não mata. O ninho pode acariciar um basilisco desse que não vai ter nenhum problema. Aquele que viver hasta 100 anos, morrer aos 100 anos, diz o Senhor, será tenido como ninho. Amém, irmãos? Amém. E esse período, o mundo todo também será evangelizado. Jeremias profetizou dizendo que esse dia a palavra de Deus já estará no coração de todos. Glória a Cristo, aleluia. Capítulo de número 47 de Ezequiel, ele profetizou dizendo que o mar morto receberá vida. Amém, Jesus. E lá que vai sair debaixo do limiar do templo, vai correr um rio, formar um rio, vai correr para o mar morto. E as pessoas nesta região vão viver de pescas. Hoje o mar morto tem cerca de 26 graus de sal. Se uma pessoa caía dentro numa onda, eles querem por cima. Amém, irmãos? Amém.
O senhor poderia explicar, por favor? Sim, já vendo a linha de pensamento, já teve passo, tá? E aí o que passa? Já estava vendo um documentário há pouco tempo que já está criando, já surgindo uma nascente, formando como se fosse um rio, e já está levando água já para o Mar Morto, água dulce e peixes. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra de Deus é fiel e ela está se cumprindo e cumprirá. Sim, irmã Marcelo. O capítulo 24 de São Mateus, a partir do versículo 3, que diz assim: que estando ele assentado no monte de dos Olivos, os discípulos que lhe acercaram à parte, dizendo: Dimos, quando serão estas coisas, e que sem nada haverá de tu venida e de fim de siglo, não? E Jesus respondeu e lhe disse: Mirad que nadie os engane, porque vendrá muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e muitos os enganarão. E oreis de guerras e rumores de guerras, mirad que não os turbeis, porque é necessário que todo isto aconteça, pero aún não é o fim. Porque se levantaram nação contra nação, reino contra reino, desprezo, tudo isso, não? E tudo isto será princípio de los dolores. Então os entregarão à tribulação e os matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa de meu nome. Aqui, com a nossa linha teológica aqui, é que a igreja não vai passar por a grande tribulação. Aqui diz, né, que por causa de nós confessarmos a nossa fé, nós vamos vai nos levar à morte, porque confessamos ao Senhor. Isso é o que? As pessoas que vão estar aqui, depois que a igreja subir, eu queria que o senhor explicasse porque eu tenho uma dúvida nesse aspecto. Aí muitos tropeçarão, então se entregarão uns. Aí diz aqui também que muitos nos entregarão, as pessoas que supostamente conhecem a Jesus vão denunciar, sabe, uns aos outros. Me gostaria muito que o senhor me explicasse isso, porque eu tenho dúvidas. Sim. A questão de sofrer martírio não só será na grande tribulação, como desde o início da igreja já sofreu martírio, como Estevão. E hasta agora também está passando muitíssimo. Sim, hasta agora. Pero aún na grande tribulação comigo. Porque, como há um dito popular, mira, pior que está não quedará. Vendrá tempo mais difícil. E no verso de número 24, capítulo 24 de Mateus, verso 21, diz que a aflição, a tribulação, nesse dia, e desde a tribulação, será tão grande como nunca houve na face da terra, nem haverá hasta aquele dia. E as tribulações, as perseguições que existiram até hoje, não foram no mundo todo. Em alguma região, alguns países e tal. Pero a grande tribulação será no mundo todo. Amém. Não terá sítio. Eu vou para o deserto, por exemplo. Porque Jesus disse aí para eles ir para o deserto e tal. Mas quando Jesus disse para eles ir ao deserto, aqueles que estão no campo não entrar na cidade, aí mira, então, nesse período eu vou sair da cidade e vir ao campo. Não. Quando Jesus disse isso, aqueles que estão no campo não venham, não entrem na cidade, ele está falando aí da invasão, uma profecia que Jesus previu da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Por isso ele diz, porque, mira, pessoas que estavam trabalhando em campo fora de Jerusalém, na hora da invasão dos romanos, quem estava fora não entraram na cidade, dali huir dali, porque se entrasse ali, seriam mortos e destruídos, como foram. Cerca de 1.100.000 pessoas que foram mortas lá em invasão no ano 70 de Jerusalém. E os judeus que não foram mortos, exterminados, foram levados para Roma e contribuíram na construção do Coliseu Romano. Então, o que passa? A grande tribulação aún está ocorrendo no mundo. Está em algumas partes, alguns países, algumas regiões. Aqui, por exemplo, nós vamos dizer que estamos enfrentando a grande tribulação aqui, por exemplo, em Espanha. Aí, países que estão sofrendo martírio, sofrendo perseguições pela grande tribulação ou não? Sim. Yo, retomando la palabra que dice la hermana Selma, la verdad que nosotros aquí quisiéramos poderle decir a los hermanos, hermano, usted no va a pasar por nada de eso, esto es lo que nosotros queremos oír.
Ustedes no van a pasar por tribulación, no van a ser perseguidos, eso es por allá, pero eso no es aquí. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa del Señor, la ganará. Y nosotros no sabemos, con esta verdad que predicamos contra el sistema de este mundo, que seremos perseguidos. Y la iglesia no puede estar descuidada, hermano, tiene que prepararse fortalecida para no estimar su vida, sino dar la vida hasta la muerte. Eso es por lo que nosotros tenemos que estar preparados, para morir, si es posible, por causa del Señor y de esta verdad, y que el Señor nos dé esa fuerza para no negarlo, porque la persecución está. Que nosotros tengamos todavía aquí una oportunidad, pero no sabemos hasta cuánto. Que el Señor en muchos lugares, cuando esté su venida, pues no ha llegado esa persecución allí todavía. Bueno, bienaventurados serán, pero nuestra vida desde ya estamos muertos. Nadie puede venir a decir a matarnos, porque nosotros ya estamos muertos. Como decía el pastor, nosotros morimos en la cruz con el Señor. Y estamos en una resurrección de vida. Y este cuerpo lo usamos hasta que Él quiera. Lo que tenemos que orar, hermano, para no ser cobardes, porque la palabra dice que los cobardes no van a arrebatar el reino. Y nosotros tenemos que ser valientes y pedir esa valentía al Señor para ese día, hermano, porque es posible que nos toque a nosotros, ¿sí? Ahí lo dice la palabra. Pero la ira de Dios, las copas de la ira, esa ira que está en Apocalipsis, las copas, los sellos, la otra, pastor, las trompetas, esa sí es la ira de Dios. Y hay de aquel que quiere la ira. Pero la ira del anticristo y la ira de este sistema, nosotros nos va a tocar, hermano. Nos va a tocar. Hay que prepararse, no crean que esto es florecita. Esto es dar la vida por Jesús. Amén. Pastor, yo cuando estudiaba en casa, ¿no? Acerca de esto, el Espíritu Santo, ¿no? Me ministraba, ¿no? De que no teníamos que tenerle miedo a la muerte. Ya usted acaba de decir, con eso glorificamos a Jesús. Y dice, y respecto a la venida, dice que vendrá. Tudo isso ocorrerá. A palavra está dizendo que ocorrerá, vai ocorrer. Queremos estar sempre preparados. Agora, a preocupação de muitos é com a fecha. Último capítulo já para terminar. De los tempos e las edades hasta el regreso del Senhor. A preocupação de muitos é com a fecha. Quando serás? Que dia serás? Tanto Jesus como Pablo deixou claro isso. El tempo, as estações, el dia. Não necessita saber. É o dia que Deus estabeleceu por seu próprio poder. Não necessitamos saber. Hechos, capítulo de número 1, versículo 4 e 5, Jesus falou sobre isso. E falou também no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 1. É o dia, a hora. Você não necessita saber. O que devemos saber é que Cristo vendrá. E que nós outros devemos estar preparados em Cristo para este momento. Passa o que passar, sufre o que tem que sofrer. Amém, irmãos? Então, creemos de acordo com textos bíblicos que a igreja não vai passar por a grande tribulação. Aí aqui você crê que vai passar em meio da tribulação, después da tribulação, enfim. Agora, irmãos, é o que cremos. Agora, mesmo se a igreja tiver que passar por a grande tribulação, tranquilos. Porque se Deus quisera que passássemos a su pueblo, Ele llenaria de tu Santo Espírito, como llenou sus apóstolos, a igreja primitiva, e daria-nos força e graça para suportar e vencer tudo se chegasse a Amém? Então, nossa preocupação ou ocupação é essa, com a palavra do Senhor Jesus, orar, buscar o Senhor, porque como Pablo disse, é o dia, a hora, o tempo. Não necessita saber. O que temos que saber, dijo Pablo, é que a venida de Cristo será como ladrão em la noite. Amém, irmãos? Amém. Que hora? Não sei, só você que me lembra. Vamos estar aguardando Jesus? Amém. Que Deus bendiga os irmãos, os niños, vamos ver os niños, oír os niños. Dios es amor.
amor.